Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os erros que vocês precisam corrigir agora em 2026 para o tratamento da endometriose realmente funcionar. Porque o que eu vi esses dias, né? Eu vi que vocês estão muito perdidas em relação ao tratamento. Muitas vezes vocês não sabem o que faz parte do tratamento, muitas acreditam que só o medicamento é o tratamento, ou que só indo para a cirurgia vai ser o tratamento. E durante esses 7 dias a gente viu que não é bem assim, né? Eu trouxe até aqui alguns dados dos formulários de vocês, justamente para a gente debater sobre eles. E teve várias coisas que me deixaram assim bem preocupadas, mas que eu trouxe aqui para esclarecer para vocês e que servem também de alerta umas para as outras, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu quero que você, que está aqui me vendo pela primeira vez, porque tem muita gente nova lá na jornada, né? Me conheça um pouquinho mais. Então, eu sou a Vi Brandão, eu sou nutricionista, eu sou a esposa do Bruno, eu sou a Dinda do Pedro Apolo, que vocês veem muito nas minhas redes sociais, né? O meu sobrinho. E eu sou corredora também, faço yoga, faço musculação, a atividade física ela está muito ali na minha vida e vocês vão ver que eu também incentivo muito a prática de atividade física para as minhas pacientes. E eu trabalho com mulheres há muitos anos, né? Trabalho com mulheres com endometriose, com adenomiose, com infertilidade. Eu sou muito ligada a esse movimento feminino. Justamente porque tem coisas que só quem é mulher entende, né? E as minhas pacientes, elas falam muito isso. Nossa, parece que a gente está falando e o meu médico, por ser homem, não entende, ou o meu esposo, por ser homem, não entende. E sim, tem coisas que só nós, que somos cíclicas, só nós mulheres entendemos. E eu pego muito essas dores das mulheres de uma forma geral para resolver, né? Eu trabalho com isso principalmente porque eu amo muito esse assunto, eu amo muito trabalhar com isso e ver a transformação que essas mulheres elas passam aí durante o tratamento. Quando a gente fala de endometriose, de adenomiose, principalmente quando a gente tem ali um tratamento que não é feito da forma adequada, quando você não tem um acolhimento, quando você não tem um acompanhamento, você só consegue ver a doença em si, né? O lado ruim da doença. Muitas vezes a sua vida se resume à doença. Mas até compartilhei alguns depoimentos com vocês lá na nossa jornada. A endometriose e a adenomiose, elas nos ensinam muitas coisas, elas nos ensinam principalmente a nos priorizar, a nos olhar. E isso é um lado que nós mulheres muitas vezes temos realmente muita dificuldade, né? De, de conseguir observar e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje também, tá? E lembrando, sempre quando eu faço alguma aula, algum encontrão da Nutri e tudo mais, eu sempre falo, aqui é uma grande roda de conversa. Então, sintam-se à vontade para compartilhar, para tirar as dúvidas aí no chat ou lá no final, porque aqui é um ambiente seguro. Então, tudo que for colocado aqui está livre de julgamentos e vai ser acolhido, vai ser observado e vai ser falado. Aqui não estamos para julgar umas às outras, não estamos para julgar a condição de saúde, ou o tratamento, ou a estratégia, uma das outras. A gente está aqui para caminhar juntas e para encontrar o melhor caminho para realmente ter uma saúde estabilizada, para estabilizar os sintomas e tudo mais. Combinado? Então, beleza, vamos lá. Já que vocês já me conheceram um pouquinho, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, né? Primeiro, eu quero que vocês escrevam aqui no nosso chat qual é o seu maior objetivo hoje em relação à endometriose e à adenomiose.
Qual é o seu maior objetivo? Vou dar alguns exemplos. Ah, Vi, o meu maior objetivo é não sentir dor. O meu maior objetivo é engravidar. O meu maior objetivo é deixar de precisar dos remédios. É não ir para a cirurgia. Qual que é o seu maior objetivo hoje? Escrevam aí no chat para mim entender um pouquinho mais sobre quem está aqui hoje ao vivo. Isso é claro para vocês? Esse objetivo hoje é claro para vocês? Por que que isso é importante, tá? Porque muitas vezes, quando você não sabe qual é o objetivo, a jornada ela fica mais difícil. Quando a gente fala de endometriose, de adenomiose, a gente está falando de mais de 50 sintomas diferentes. Cada mulher vai ter a doença de alguma forma. E aí, se eu não tenho clareza do meu principal objetivo hoje, eu não vou ter eu vou ter muita dificuldade dentro do meu tratamento, né. Então, por exemplo, a Érica falou: "Ah, é engravidar e conviver bem". A Stephanie é voltar com a vida normal, né. Então, Stephanie, o que que a endometriose mudou na sua vida? O que que seria essa vida normal? O que que você não consegue fazer hoje? A Rafaela, engravidar e não ter sintomas. A Gabriela, me livrar das dores. Isso tem que estar muito claro para vocês. Inclusive, quando a gente vai para o tratamento. Por quê? Porque muitas vezes esse objetivo principal, ele vai ser um norte, inclusive, para o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da Érica, que colocou ali engravidar, né? A Érica e a Rafaela. Muitas vezes a cirurgia não é a melhor opção para a mulher que quer engravidar. Ela acaba ficando lá em último plano, por mais que ela seja uma mulher que tem essa indicação cirúrgica, mas muitas vezes pelo fato do objetivo maior dela ser gestar, né, ser engravidar, ela não fica ali na primeira fila da cirurgia. Ou, muitas vezes, a mulher que ela tem a dor, aí como o controle da dor, como principal objetivo dela num primeiro momento, ela vai para um tratamento mais agressivo em relação, muitas vezes, a colocar, 2 tipos de medicamentos ou 2 tipos de controles dentro dessa endometriose para poder ter um resultado. Então é muito importante vocês terem claramente qual é o principal objetivo de vocês no momento, porque muitas vezes a gente não consegue solucionar tudo de uma vez, e aí a gente vai priorizando o que é mais importante para aquela pessoa. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que o objetivo dela é dar, o principal, tudo que eu for fazer ali de tratamento para ela tem que estar coerente para essa gestação. Porque senão, alguns tratamentos dentro da endometriose podem inclusive minar essa fertilidade dessa mulher. E não é o que a gente quer, tá? E eu trouxe essa pergunta aqui para a gente começar, justamente para você ter essa clareza aí e também para você levar isso para os profissionais que acompanham você. Conversar com o seu médico, conversar com o seu fisioterapeuta pélvico, com a sua nutricionista sobre isso. Olha, o meu principal objetivo agora é esse. Então, esse tem que ser a prioridade dentro do nosso tratamento, tá? E a segunda coisa que eu quero te perguntar hoje é: qual é a sua maior motivação para isso acontecer em 2026? Quem que é essa motivação? Porque eu vou te falar uma coisa, ó, eu comecei aqui a minha aula mostrando, né, essa foto aqui de quem eu sou, e nessas fotos tem pessoas que são muito especiais para mim. E quando eu cuido da minha saúde, quando eu busco ter uma vida melhor, né, quando eu ali o autocuidado, eu estou buscando não só por mim. Claro que eu sou a número um dessa lista, mas eu não estou buscando só por mim. Todo mundo também tem um porquê. E eu sei que muitas mulheres que têm endometriose, que têm adenomiose, elas são mães.
Inclusive, lá na jornada vocês falaram, né? Algumas até relataram que tiveram o diagnóstico dessa endometriose, dessa adenomiose, depois que tiveram um filho, né? Que tiveram um parto. Então, sim, muitas são mães. Então, qual que é essa motivação para que isso aconteça em 2026? A minha motivação é resgatar a vida que eu tinha antes, como a Stephanie falou, ou a minha motivação é ter o meu filho nos braços, como a Érica e a Rafaela falaram, é ter uma vida sem dores. Essa motivação ela também tem que estar muito clara. Sabe por quê? Porque o tratamento da endometriose, da adenomiose, não é uma coisa fácil. Eu não trabalho enganando as minhas pacientes, tá? Eu não trabalho com isso. Por quê? Porque se você, em algum momento da vida, você ouvir alguém falando assim, é porque tratar a endometriose, a adenomiose é uma coisa fácil, desconfie, porque não é. É uma doença muito complexa. O tratamento requer muito de mudança de hábito e mudar os hábitos não é uma coisa fácil. Não é. Então a gente precisa ter uma motivação maior. Por exemplo, se a motivação da Stephanie é não parar a faculdade, ela tem que estar em contato com isso direto. Né? Coloca ali, por exemplo, uma foto de uma pessoa formada no que você está se formando hoje, né? Na faculdade que você faz hoje. Ou até uma foto da sua faculdade para você lembrar desse seu propósito. O meu objetivo é não tomar remédio todo dia. Então, coloca ali os seus remédios num lugar que você consiga ver, para te lembrar desse seu objetivo. Essa é a sua motivação. É muito importante a gente ter esse contato. Por quê? Porque na hora que a gente, por exemplo, tem vontade de comer uma coisa que eu não posso comer todo dia, ou tem vontade de faltar à academia, ou tem vontade de se estressar a mais do que o que deveria, a gente muitas vezes esquece dessa nossa motivação. Então a gente precisa estar em contato com essa motivação sempre, para você não correr o risco de esquecer disso. Ó, Regina, a minha motivação é ver o meu filho crescer, se formar, casar, é isso. Então, não esqueça da sua motivação, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo dela ali no meio do dia, né? Ali na correria, ali no meio do estresse, ali quando você recebe uma, um diagnóstico que não era o que você esperava, um exame que não está do jeito que você esperava. Então, é muito, muito importante a gente olhar para isso. Então, entender qual é o seu objetivo maior dentro da endometriose e saber qual é a sua motivação. Então, Regina, já coloca aí também uma foto do seu filho de proteção de tela de celular, né? Para você ir entrando em contato com aquilo durante o dia e lembrando. Gente, o que eu já falei, a nossa motivação primeiro tem que ser nós mesmas, mas a gente sempre tem um porquê. E é muito importante a gente olhar para esse porquê, tá? Porque muitas vezes é esse porquê que vai ser a nossa motivação maior. Até compartilhando uma coisa aqui com vocês. Hoje eu tive 3 consultas com pacientes minhas gestantes, né? Pacientes que eu acompanhava antes e que agora elas estão gestantes. E eu amo acompanhar as minhas pacientes quando elas estão gestantes. Por quê? Porque elas têm muito mais tranquilidade de fazer as escolhas certas do que quando elas não estavam gestantes. Porque a escolha não é só para elas agora. A escolha é para elas e para o bebê. Existe um porquê ali, né, muito forte, que faz com que elas tomem as escolhas certas. E a gente também tem que fazer valer essa questão. Também tem que fazer valer isso, tá? E aí, eu quero que você escreva aqui no chat hoje qual é o sintoma que mais te incomoda. Vi, isso aqui é o que mais me incomoda hoje. A Gabriela já até colocou as dores, né? Mas escrevam aí. E aí, para vocês terem uma ideia, eu li todos os questionários que vocês responderam, tá? Inclusive, quem respondeu o questionário depois vai ganhar um presente muito especial,
que eu vou entrar em contato com vocês. Mas lá no questionário, 91 pessoas responderam que o sintoma que mais incomoda é a barriga inchada. Então, olha como é um sintoma que está extremamente presente nas mulheres, né, que têm endometriose e adenomiose. E o segundo sintoma que mais apareceu lá foi cansaço extremo. Ó, a Regina até colocou aqui sobre o cansaço. Cansaço e fadiga extremos. Foi o segundo que apareceu lá, tá? O terceiro foi intestino preso e gases, né? Então a gente vê que o intestino ele sempre está aparecendo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também hoje, tá? Em quarto lugar, apareceu as dores pélvicas e em quinto lugar, as cólicas intensas. Então olha só que interessante. A gente fala muito, né, sobre as cólicas e geralmente quem tem endometriose começa a procurar um diagnóstico justamente por causa das cólicas, mas não foi o sintoma que mais apareceu no nosso questionário. O sintoma que mais apareceu foi a barriga inchada. Então, quando a gente olha para os sintomas de uma forma geral, eles estão muito ligados com a tríade do nosso tratamento. E aí a gente vai falar sobre isso aqui hoje também, tá? E outra coisa interessante que apareceu lá no questionário foi 56% das pessoas que responderam o questionário, elas usam anticoncepcionais e hormônios. E mesmo assim, elas continuam tendo vários sintomas, tá? E 13% das pessoas que responderam o questionário já fizeram pelo menos uma cirurgia. Algumas já fizeram mais de uma cirurgia. E 34% das pessoas que responderam o questionário já fizeram dietas muito restritivas. E por que eu trouxe essas três coisas aqui para compartilhar com vocês? Porque é muito importante que vocês entendam que o uso de anticoncepcionais e hormônios, a cirurgia e as dietas muito restritivas, sozinhas, elas não vão fazer efeito, tá? Inclusive, tirem da cabeça de vocês essa ideia de que dieta anti-inflamatória é dieta muito restritiva. Porque o que eu acabei vendo muito aqui nos questionários de vocês? Que vocês restringem muita coisa da alimentação, tira glúten, tira leite, tira carne vermelha, né? Tem gente que tira até arroz aqui na dieta. Tira um monte de coisa, não coloca outras coisas no lugar, não coloca ali alimentos para fazer essa substituição. E aí a dieta fica muito pobre, fica uma alimentação muito pobre e cheia de restrições. E isso leva a duas coisas. Primeiro, a pessoa fica frustrada, porque ela não tem um resultado que ela espera, ela excluiu tudo e continua com os sintomas, então ela fica com essa frustração. E segundo, ela não consegue dar continuidade para isso. Então, geralmente, o que ela faz? Ela consegue fazer uma semana, 15 dias, 20 dias, só que depois ela desiste, porque não tem como sustentar, e aí vem todo um efeito rebote, inclusive uma culpa em relação a isso, tá? Então, é muito importante a gente entender que essa dieta restritiva não é uma dieta anti-inflamatória. Dieta anti-inflamatória é muito mais sobre colocar coisas do que sobre retirar coisas, tá? É muito importante entender isso. Beleza, então vamos lá. Os sintomas, então, quando a gente olha para os sintomas de uma forma geral, vocês colocaram, principalmente lá no questionário, que o sintoma que vocês gostariam de nunca mais sentir seriam a questão da barriga inchada e a questão do cansaço extremo. E essas coisas estão interligadas. E aí, para ajudar vocês hoje, o que eu fiz aqui?
a gente vai fazer um compiladão de todos esses sintomas, tá? Para a gente entender de que forma eles estão interligados e como que a gente trabalha cada um deles. Mas antes, eu quero que você pense aí, vivendo o seu estilo de vida atual. Não estou falando sobre a doença, tá? Estou falando sobre o seu estilo de vida. O que você come hoje, se você faz ou não faz atividade física, o seu nível de estresse, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de casa, olhando para esse estilo de vida atual que você tem hoje. Como que você acredita que você vai estar com 80 anos? Escrevam aí para mim no chat. Vocês acham que vão estar bem, com saúde, tudo certo? Ou vocês acham que vão estar com algum tipo de doença específica, sentindo algum tipo de dor, com algum tipo de desconforto? Como que vocês acham que vocês vão estar? Espero que bem, ótimo. Por quê? Por que dessa pergunta? Porque tudo que a gente vai colher lá na frente é muito relacionado ao que eu estou fazendo hoje, tá? E quando a gente fala de endometriose, é muito importante você entender isso. Porque o que você está colhendo hoje, pode ser que o resultado não venha agora, hoje. Pode ser que o resultado seja amanhã. E é muito importante a gente ter essa paciência. Por quê? Muitas vezes a Vi de hoje quer comer doce, mas a Vi lá dos 80 anos não quer. Então ela fala assim: ah, não, imagina, como que eu vou fazer quando eu tiver 80 anos? Como que eu vou me abaixar, me levantar? Como que eu vou ao banheiro sozinha? Como que eu vou auxiliar o meu esposo ou o meu filho ou outra pessoa que mora comigo? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala de escolhas de hábitos de uma forma geral, nós não estamos escolhendo por quem nós somos hoje. Nós sempre estamos escolhendo por quem está lá na frente. Então, por exemplo, a Daniele que vai malhar hoje, ela pode ir com preguiça, ela pode ir achando que aquele dia, nossa, podia ficar em casa dormindo. Só que a Daniele de amanhã vai agradecer por ela ter ido hoje. Então a gente tem que ter muito esse cuidado de olhar para frente, de entender que é uma colheita o que a gente está fazendo, tá? E como eu falei para vocês, tudo é uma criação de hábitos. Tudo é olhar para a estratégia. Ninguém começa do 8 e vai para o 80. A pessoa, por exemplo, que não faz atividade física hoje, ela não precisa começar a fazer amanhã 7 dias na semana. Ela pode começar aos poucos. A Gisele, por exemplo, falou aqui que ela tem muita dificuldade de retirar os doces. Você não precisa retirar tudo de uma vez. Você vai fazendo isso aos poucos. Você vai ensinando o seu paladar que existem outros sabores. Existem estratégias para se fazer isso, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso, porque senão vocês entram numa ideia de que precisa acordar amanhã fazendo 100% do que precisa ser feito. Não gera ali um caminho em relação a isso. E isso leva a uma frustração mesmo, tá? Porque você provavelmente não vai conseguir, e aí você vai ficar com aquela ideia de é muito difícil, só eu não consigo e tudo mais, tá? E aí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei os sintomas que mais apareceram lá no nosso questionário. A gente vai falar sobre eles. E a ideia aqui é que a gente vá avaliando e que vocês possam ir se avaliando em relação a esses sintomas, tá? Então, vamos começar pelo primeiro. E aí, como que a gente vai avaliar? Vocês vão dar uma nota para aquele sintoma em relação a vocês, tá? Então, vamos começar com o primeiro aqui, ó. Dor na relação sexual.
De 0 a 10. 10 é quem sente muita dor e 0 é quem não sente nada. Coloquem aí uma nota para você em relação à dor na relação sexual. E aí, até para vocês entenderem, tá? Por que algumas mulheres sentem dor na relação sexual? Porque muitas vezes as mulheres elas vão ter focos ali na parte vaginal. E aí, imagina, cada foco de endometriose é como se fosse uma feridinha que está ali, ativa, uma ferida ativa. Então, toda vez que você tem relação sexual, é como se você estivesse mexendo nessa ferida. Por isso que muitas mulheres sentem essa dor na relação sexual. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que muitas mulheres, que faz com que muitas mulheres tenham essa dor é tensão. Então, por exemplo, uma mulher que não tem uma boa lubrificação vaginal, uma mulher que já sentiu dor alguma vez e tem medo de sentir novamente, elas tendem a ter essa dor na relação sexual. Então, aqui, o que, que a gente trabalha? Controle de inflamação, melhora de lubrificação, e aqui também tem um ponto muito importante, que é a mulher conhecer o próprio corpo. Então, muitas vezes a gente entra com exercício pélvico para essa mulher conhecer o próprio corpo, para ela melhorar esse tensionamento, né? A gente precisa lembrar que a vagina é um músculo. Então, olhar para isso também é muito importante, tá? Beleza. Vamos para o segundo ponto aqui, ó. Dor de cabeça e enxaqueca. 10 para quem tem muita dor de cabeça e muita enxaqueca, e 0 para quem não tem nada. Beleza. Ó, dor de cabeça e enxaqueca estão muito ligadas à parte intestinal, tá? Então, se você tem muita dor de cabeça e muita enxaqueca, a gente precisa olhar para como que está o seu intestino. Geralmente, as mulheres que têm muita enxaqueca, elas têm o intestino mais preso. E a gente precisa olhar para isso. Enxaqueca também está muito ligada à desidratação. Então, essa mulher ela precisa olhar para o consumo de água que ela tem hoje e ela precisa olhar para o intestino dela como um todo. Uma mulher que não vai ao banheiro, pelo menos um dia sim, um dia não, o ideal é que ela vá todos os dias, ela já tem grandes chances de ter muita dor de cabeça e muita enxaqueca, tá? Então, muitas mulheres perguntam, né? Vocês até perguntaram lá no nosso grupo aberto. Dor de cabeça e enxaqueca tem relação com a endometriose? Diretamente, não, tá? Mas você pode ter, porque a endometriose e a adenomiose, elas afetam muito o intestino. E esse intestino afetado, ele vai sim levar a essas dores de cabeça e enxaqueca, tá? O ideal, Gisele, é você fazer um cálculo com o seu peso, tá? Você pode pegar e multiplicar o seu peso por 0,35. E aí você vai ter uma ideia de quanto seria o mínimo de água que você precisa consumir no dia. Pelo menos isso, tá? E outra coisa que você pode fazer de teste é olhar para a sua própria pele. Então, por exemplo, se você pega o seu braço e você passa a unha e fica desenhado aqui, ó, o desenho dessa passagem da unha, é porque você não está com a pele bem hidratada. Isso já é um sinal de que precisa beber mais água, tá? Então, olhar para essas questões é super importante, tá? A Mônica até colocou aqui que tem uma questão de sono e tem uma questão de água. O sono, ele também pode sim, desencadear muito de enxaqueca, tá? A gente vai falar sobre ele já já. Fadiga, de 0 a 10. 0 para quem não tem fadiga, não tem cansaço, e 10 para quem tem muito. A fadiga foi uma das coisas que mais apareceram também de sintomas que vocês colocaram, né? E fadiga está ligado a vários fatores. Eu vou falar aqui alguns deles, tá?
Primeiro fator relacionado à fadiga, principalmente em mulheres que têm adenomiose, é anemia. Meninas, um exame que a gente sempre precisa ficar de olho na mulher que tem adenomiose é hemograma, ferro e ferritina. Por quê? A maioria das mulheres com adenomiose, elas têm um fluxo muito alto. E esse fluxo muito alto faz com que elas tenham muita perda de sangue. Perda de sangue é perda de nutriente. Então, são mulheres que geralmente têm aí um diagnóstico de anemia, tá? Então, a gente precisa ficar de olho nesses exames. Um dos principais sintomas de anemia é fadiga, é cansaço. Então, muitas vezes, a mulher ela vai descobrir que ela está anêmica justamente porque ela se sente muito cansada. Então, o que, que você precisa olhar? Primeira coisa, o cansaço que eu sinto hoje, a fadiga que eu sinto hoje, tem relação com o tipo de atividade que eu estou fazendo no meu dia? Porque se você, por exemplo, tem uma vida insana, mega corrida e tudo mais, e você está cansada, beleza, está se justificando ali pelo seu dia. Mas se não, nossa, Vi, não. Tem dias que eu tô descansando em casa e eu me sinto cansada. Ah, não, a minha rotina nem é assim tão puxada. Eu fazia muito isso antes e agora eu sinto o dobro do cansaço e da fadiga. Então a gente precisa olhar, tá? Precisa realmente entender, principalmente se tem uma anemia. Outra coisa, vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B baixas, elas também dão muita fadiga e muito cansaço. Então, vitaminas do complexo B, ferro, tá? E vitamina D precisam ser olhadas nesses casos. A gente precisa olhar para isso. Outra coisa super importante e que também gera muito fadiga é o bendito do intestino de novo. Vocês vão ver que eu vou falar muito do intestino aqui, mas é porque ele é muito importante, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ela não vai ao banheiro, ela tem um intestino extremamente preso. O que que acontece com essas fezes lá dentro? O intestino, ele tem lá o canalzinho do intestino e as fezes vão rodando, vão passeando ali no intestino até chegar a hora delas serem eliminadas, delas serem evacuadas, né? Se você não vai ao banheiro com frequência, essas fezes ficam lá. E o que, que elas ficam fazendo lá? Elas ficam fermentando. Ficam lá, guardadas. É como se você tivesse um lixo guardado. Uma coisa que precisaria ser eliminada, mas que não está saindo. O que, que isso acarreta para o meu corpo? Isso aumenta a minha inflamação. E isso aumenta a minha fadiga, tá? Então, olha como a gente sempre volta para a questão intestinal. Outra coisa, se eu não durmo direito, eu não tenho uma recarga de bateria. A minha recarga de baterias é o sono. Então, se eu não estou revigorando minhas energias no sono, eu também vou ter mais fadiga. Então, o que, que a gente precisa entender? Primeiro, a gente tem que entender qual é a causa dessa fadiga. Não existe uma receita de bolo. A gente precisa entender a causa para que a gente possa atuar ali no que está faltando em relação a isso, tá? Então, a fadiga, apesar de ser algo comum das mulheres com endometriose, com adenomiose, não é normal. É sinal que alguma coisa precisa ser ajustada, tá? Por exemplo, a Mônica falou aqui, eu de férias sinto fraqueza. Ou seja, alguma coisa está errada. A rotina não está justificando essa fraqueza. Então, eu preciso olhar. A eu já acordo cansada. Então, a gente precisa entender: será que é o sono que não está revigorando? Será que falta alguma vitamina ou mineral? A gente realmente precisa ir na causa, tá? Beleza. Acne. A acne também é uma coisa muito frequente nas mulheres com endometriose e adenomiose.
principalmente acnes relacionadas à parte hormonal. Então, a gente precisa olhar para como estão os exames hormonais dessa mulher. E uma coisa que acontece muito é toda mulher com endometriose ou adenomiose tem uma necessidade maior de B12, tá? Toda mulher com endometriose e adenomiose tem uma necessidade maior de B12. E aí, muitas vezes, o que acontece? Essa mulher faz uma suplementação de B12 e a suplementação de B12 para mulheres com acne aumenta a acne. Então é muito importante olhar para isso. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão em relação a essa mulher. Se eu preciso realmente fazer uma suplementação de B12 nela, e eu vou explicar para ela, por exemplo, o risco dela ter mais acne, ou se eu vou aumentar essa B12 na alimentação dela e colocar alguma suplementação ali para segurar o que ela tem de acne hoje, tá? Então é muito importante olhar para essa relação, mas é também um sintoma muito frequente, tá? Sono. O sono, como eu já falei aqui para vocês, é a recarga de bateria. Então, se o meu sono não é bom, eu já vou começar o meu dia ruim. Eu já não vou conseguir fazer uma boa detox, né? Uma boa limpeza ali do meu corpo. O meu intestino já não vai funcionar da forma devida. Eu já vou potencializar a inflamação do meu corpo. Então, é muito importante ter um sono de qualidade. E quando eu falo sono de qualidade, não necessariamente está ligado a horas, tá? Porque muitas vezes eu pergunto assim, como que é o seu sono? Aí a pessoa, ai, meu sono é ótimo, eu durmo muito. É só encostar que eu durmo. Isso não é legal, tá? O sono de qualidade, ele não tem relação direta com a quantidade de horas. Tem muitas pessoas que dormem 6, 7 horas e acordam super bem, revigoradas, tranquilas e tudo mais. Já tem outras pessoas que dormem 8, 9 horas e parece que não dormiu nada. Acorda cansada, acorda com sono. Então, é muito importante olhar para essa questão do sono também, tá? A modulação do sono é muito importante. Quando a gente fala de tratamento da endometriose, a gente está falando principalmente de 3 órgãos. Nós estamos falando de intestino, de fígado e de tireoide. Meu Deus, Vi, mas a gente não está falando de útero? Não. Os 3 órgãos mais relacionados ao tratamento, tanto da endometriose como da adenomiose, são esses 3: intestino, fígado e tireoide. No nosso sono é onde o nosso fígado mais trabalha. É onde o processo detox, né, o processo de limpeza do nosso corpo mais acontece. Então, se o meu sono não é bom, eu também estou comprometendo muito dessa limpeza, muito desse detox do nosso corpo. Então, por isso que é muito importante olhar para a qualidade desse sono, tá? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês, só para me entender um pouquinho de como está o sono de vocês. Quem aqui sonha? Escrevam aí no chat eu. Quem sonha? Quem sonha? Ó, a Stephanie tem muito pesadelo. Beleza. Ó, a Lucinete falou eu, Vanessa eu, Gabriela às vezes, eu às vezes pesadelo, eu, raridade. Então vamos lá, é importante vocês entenderem. Primeiro, o sono, ele só acontece no estágio mais profundo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você não sonha ou se você sonha raramente, provavelmente o seu sono é um sono mais superficial, tá? A Anne, ó, dificilmente sonha. Então, é um sono mais superficial. A gente já precisa melhorar. Se os seus sonhos são pesadelos, esse sono também não tem qualidade. Isso também prejudica muito o seu sono, tá? Então, o que, que é o ideal? O ideal é a gente sonhar, ser um sono tranquilo e a gente lembrar desse sonho.
Então, é uma forma mais simples de você saber mais ou menos como que tá aí a sua qualidade do sono, tá? E isso é muito importante. Até porque, por exemplo, se você tem muito pesadelo, o seu sono já é muito ruim. Provavelmente você já não acorda tão revigorada. Então, olhem para isso também, monitorem isso também, tá? Beleza. Unhas fracas. Unha fraca, é muito importante você entender que tanto unha como cabelo, né? São esses dois aqui, ó. A unha e o cabelo, eles são considerados pelo nosso corpo acessórios. O que é acessório, Vi? Acessório é aquilo que o seu corpo tem, mas ele vive sem. Então, por exemplo, você vive sem cabelo? Sim. Você vive com a unha quebrada, né? Com a unha ruim? Sim. Então, tudo que é considerado acessório não é prioridade para o seu corpo. Por que é importante você entender isso? Porque muitas vezes eu recebo pacientes que elas falam assim: ah, Vi, eu estou usando uma suplementação para cabelo, para unha, para pele, mas eu não vejo resultado. Faz X tempo que eu uso e o meu cabelo continua caindo, a minha pele não tá boa e tudo mais. Gente, muitas vezes não é a suplementação que é ruim, tá? Não é sobre a suplementação. Inclusive, a maioria das vezes eu vejo as pessoas usando suplementações muito boas. Mas qual é o problema? Se você tem uma necessidade de vitaminas e de minerais muito alta, que tem ali naquela suplementação, o seu corpo vai dar prioridade para o que é mais importante. Ou seja, não vai sobrar para o seu cabelo, não vai sobrar para a sua unha. Então, quando a gente fala de cabelo, de pele, de unha, quando a gente fala dos acessórios, só vai para o acessório que sobra, tá? Então, por exemplo, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina A, vitamina C, que são vitaminas super importantes para cabelo, para pele, para unha, elas também são usadas em várias outras partes do nosso corpo para várias outras funções. Então, quando chega um pouquinho dessa vitamina lá no seu corpo, o que o seu corpo pensa? Ah, minha filha, eu não vou mandar para o seu cabelo agora, não. Olha aqui como que está essa situação aqui dentro. Deixa eu usar aqui. Ah, isso aqui eu não vou poder liberar agora, não. Então, se eu não tenho nada, entre aspas, sobrando, se eu não estou com essas vitaminas e minerais equilibrados, o meu cabelo vai continuar caindo, a minha pele vai continuar ruim, tá? As minhas unhas vão continuar fracas. Então, cabelo caindo, unha fraca, é sinal que algo está faltando. Por que que quando a mulher está gestante, geralmente ela fica com o cabelo mais bonito, com as unhas mais fortes e tudo mais? Porque, primeiro, como eu falei para vocês, gestante geralmente cuida muito do que come, né? Porque tem a responsabilidade ali do bebê. E segundo, suplementação. Mulher gestante geralmente faz uma suplementação, nem que seja o básico. Então, ela tem ali coisas que estão sobrando, né? Então, Vi, queda de cabelo, unha fraca, adianta eu colocar uma suplementação básica, né? De uma suplementação feita para cabelo, feita para unha? Geralmente, na mulher com endometriose, não vai funcionar. Porque se ela está com essas vitaminas e minerais desequilibrados, não vai chegar nesses acessórios, tá? Então é muito importante olhar para isso. Unhas fracas e queda de cabelo é sinal de que alguma coisa está faltando. E aí a gente precisa olhar para isso, tá bom? Vontade de comer doce. Olha só, aqui a bendita da vontade de comer doce, né? A vontade de comer doce, ela tá muito ligada ao intestino, tá? Por quê? Lá no nosso intestino, a gente tem vários tipos de bactérias. A gente tem bactérias que elas amam carboidrato e que não são bactérias boas, mas elas gostam muito de carboidrato. Então, quanto mais o meu intestino está desregulado, quanto mais o meu intestino está desequilibrado,
tá com essas bactérias que não são tão boas ali, vivendo, né, povoando nele, mais vontade de doce eu tenho. E qual que é o problema? Se eu tenho muita vontade de doce, muitas vezes eu acabo excedendo nos carboidratos, acabo dando picos de insulina no meu corpo, né, que aumentam aí o processo da minha inflamação, e acaba virando uma bola de neve. Então, eu tenho vontade de doce, aí eu como um doce que é rico em açúcar ou então em farinha branca. Libero muita insulina, a insulina diminui ali minha glicemia, eu tenho vontade de doce de novo. É uma bola de neve. Então, é muito importante a gente controlar essas bactérias intestinais para diminuir essa vontade de doce. Porque vontade de doce não é vício, tá? Muita gente fala, eu sou viciada em açúcar, eu tenho que comer um docinho depois do almoço, eu tenho tal coisa. Não, muitas vezes são as bactérias do seu intestino falando mais alto do que você, falando mais alto do que as suas escolhas. E aí a gente precisa regular esse intestino, tá? Até, dando uma dica aqui bem simples para vocês, mas uma coisa que ajuda muito a melhorar isso é raspar a língua quando acorda. Eu já dei essa dica lá no Instagram, inclusive. É muito importante. Tudo que você tira ali quando você raspa a língua de manhã, aquele branco que sai da sua língua, ali tudo é bactéria morta. E essas bactérias, se você não raspa a língua, elas voltam para o seu intestino. Então, olha aí, você se recontaminando com essas bactérias e aumentando essa fissura, essa vontade descontrolada por doce, né? Então, é muito importante olhar para isso também, tá? Libido. Muitas mulheres reclamam de ter uma libido baixa quando tem endometriose e tem adenomiose. Libido, gente, é energia, tá? Libido não está só ligada à relação sexual, à vontade sexual. Libido é energia como um todo. Então, como que uma mulher vai ter uma libido boa se ela não tem energia, se ela tem muita fadiga, se ela tem dor na relação sexual, se ela sente muita cólica? Então, coloquem aqui para mim, de 0 a 10, sendo 10 que tem uma libido muito boa. 10 é muito boa e 0 é muito ruim. Como que tá a libido de vocês? Porque uma reclamação que eu recebo, assim, constantemente, é essa sobre libido. E é importante a pessoa saber que se ela não tem energia para fazer as coisas básicas, como que ela vai ter uma libido boa, gente? Não tem como, não existe milagre, tá? E outra coisa importante de vocês saberem é os anticoncepcionais utilizados dentro do tratamento da endometriose e da adenomiose, eles diminuem muito a libido. Então, precisa ter um estímulo a mais. Por isso que a gente começou lá falando sobre lubrificação, sobre conhecer o próprio corpo, justamente por causa disso. Porque o remédio, ele já tira muito dessa libido natural. Ele já modifica os seus hormônios de uma forma geral. Então, é importante você compensar isso com outras coisas, tá? Então, é importante você saber disso e olhar para essas questões também, tá? Inclusive, trabalhar a flora vaginal. A gente não tem a flora intestinal, que são as bactérias que vivem ali no intestino, a gente também tem a flora vaginal, que são as bactérias e todos os micro-organismos que vivem na nossa vagina. E é muito importante olhar para isso também. Tem muitas mulheres que têm muitos episódios de candidíase, que tem vaginose, e aí a gente precisa olhar para essas questões também, tá? Muitas vezes, a gente, inclusive, dentro do tratamento, precisa fazer uma alimentação e uma suplementação específica para isso. E aí, no caso da libido, o que, que a gente tem que entender? Primeiro, analisar como estão os hormônios hormonais, como estão os exames hormonais dessa mulher. Estão ok? Precisam de um ajuste a mais? Essa mulher tem dor na relação sexual? Não tem?
essa mulher, ela conhece o próprio corpo? Ou ela é uma mulher que ela não conhece, não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, dentro da relação sexual e tudo mais? Tudo isso a gente vai trabalhar dentro desse eixo do libido, tá? Por isso que, lembra que a gente começou o nosso bate-papo e eu perguntei para vocês qual é o principal objetivo de vocês? Por quê? Geralmente, libido não é uma coisa que a gente consegue trabalhar no primeiro mês. É uma coisa que leva realmente um pouquinho mais de tempo para a gente trabalhar. Porque eu preciso construir, né? Eu preciso organizar a casa dessa mulher para que essa libido dela realmente volte, tá? Mudanças de humor. Então vamos lá. Quando a gente fala da parte hormonal, né? Os hormônios, eles fazem uma dança hormonal dentro do nosso ciclo. Então, alguns hormônios, eles ficam mais baixos em determinados períodos, alguns hormônios, eles ficam mais altos em determinados períodos e tudo mais. E os hormônios, eles estão muito ligados à mudança de humor. Exemplo, TPM, né? Quer um exemplo de mudança de humor maior do que na TPM? É onde geralmente as mulheres têm mais queixas, né? Ai, na TPM eu fico com vontade de apertar uns pescocinhos, eu fico muito estressada e tudo mais. Justamente por causa dessa mudança de humor. Então, é muito importante, dentro do tratamento da endometriose, a gente entender a causa dessas mudanças de humor. Por exemplo, o uso de medicamento, ele pode mexer muito com o humor dessa mulher. Muito, muito mesmo. Tanto que muitas mulheres precisam de suplementação auxiliar à medicação por causa dessa mudança de humor, tá? É muito importante olhar para isso. Então, principalmente quando ela está ali no período adaptativo do remédio, é como se ela tivesse no eterna TPM. E aí, muitas vezes, isso pode prejudicar muito é, a vida daquela mulher como um todo, né? E a vida de quem está com ela. Então, por isso que é muito importante olhar para essas questões, tá? Até para você ter uma ideia, vamos pensar o seguinte: o que que o medicamento da endometriose, né? Estou falando assim, medicamento da endometriose, porque são os mais comuns, né? O que que os anticoncepcionais, os medicamentos hormonais, no tratamento da endometriose, eles fazem? Eles vão fazer o que a gente chama de menopausa química. Então, eles fazem com que aquela mulher que está em uso de medicamento, elas entrem numa menopausa. Não menstruar é essa menopausa química, tá? E aí, o que, que a gente tem muito na menopausa? Ó, mudança de humor, por causa da mudança hormonal, baixa libido, ressecamento de cabelo e de pele, mudança de sono, insônia, sono ruim, tá? Então é importante vocês entenderem isso, porque muitas vezes o sintoma é da endometriose, da adenomiose, muitas vezes o sintoma é do medicamento. É um efeito colateral do medicamento. E é importante você entender isso para você entender o que é de quê. Porque senão fica parecendo que a endometriose é um monstro gigantesco e no seu caso ela nem é um monstro tão grande assim, entendeu? Então, é muito importante vocês olharem essa relação. E TPM, né? Muitas mulheres com endometriose, com adenomiose, têm uma TPM muito maior do que outras mulheres. Escrevam aqui para mim: 0 para quem não tem TPM e 10 para quem tem uma TPM muito forte. Até para vocês terem uma ideia, ó. Lá no consultório eu já recebi alguns maridos de pacientes que foram agradecer pelo controle da TPM. Então, essa mudança de humor, essa TPM, ela pode prejudicar muito essa mulher, tá? A ponto de realmente interferir ali nas relações com o esposo, com a esposa, com as pessoas que trabalham com ela, com a família. Então, é muito importante a gente olhar para isso também, tá?
Inclusive, todos esses sintomas aqui, o que é interessante? Esses sintomas é muito interessante eles serem monitorados. Eu gosto muito de colocar esses sintomas para serem monitorados, por quê? Porque você consegue, através do monitoramento desses sintomas e dos outros que você tem, claro, você pode acrescentar, você consegue entender se o seu tratamento está dando certo ou não está dando certo. Porque o que a gente tende a fazer? A gente tende a focar muito no que mais dói. Ah, se é o que mais me dói hoje é cólica, se o que mais me dói hoje é ter a barriga estufada, eu sempre fico batendo naquela tecla. Mas é importante você ter outros marcadores, né? Você ter outras coisas para analisar. Até porque, é como eu lhe falei, a gente precisa priorizar o que mais dói, mas a gente vai monitorando tudo, vai construindo ali o controle de todos os sintomas. E para essa construção, a gente precisa realmente monitorar tudo que acontece, tá? E entender. Isso é da doença, isso é do tratamento, né? Isso é do remédio para aquela mulher que usa remédio. Ou, isso aqui é de tal doença, isso é de tal doença. Por exemplo, ó, teve uma pessoa que estava participando da jornada que ela virou minha paciente essa semana. E aí, o que acontece? Ela tem endometriose, mas ela também tem fibromialgia, que é outra doença que tem muitos sintomas e que gera muitas dores. Então, qual é o primeiro passo com essa mulher? É entender o que é de quê. Isso é do medicamento, isso é da endometriose, isso é da fibromialgia. Ou então, às vezes a paciente tem endometriose, adenomiose, miomas. Endometriose, adenomiose e síndrome do ovário policístico. E diabetes. Então, a gente precisa organizar nas prateleiras esse sintoma para a gente ir entendendo mesmo ali o caso daquela pessoa. É o que eu falo, é um grande quebra-cabeça que a gente vai montando, né? Para a gente realmente entender o que acontece, tá? Stephanie, minha menstruação tá tão bagunçada que eu nem sei mais o que seria TPM, mas me sinto mal nessa parte em vários momentos durante o mês. Existem mulheres com endometriose, com adenomiose, que vão ter mais sintomas no período que seria ali a TPM. Mas existem outras mulheres que elas vão ter realmente sintomas o mês inteiro, tá? Então é comum você se sentir perdida, Stephanie. Mas o que faz? Monitora. Existem algumas ferramentas que você pode, inclusive, utilizar para isso, como uma mandala lunar. A gente não tem aqui esse espaço para explicar sobre isso agora, mas pesquisa depois. Mandala lunar, que é tipo um diário, onde você coloca ali todos os seus sintomas do dia. Isso é muito importante, até para você saber se existe um padrão nesses sintomas, se não existe, quantas vezes por mês ele aparece, se ele aparece todo mês, se não, tá? Então é importante olhar para essas questões como um todo, tá bom? Então, por exemplo, a Regina tem endometriose, adenomiose, mioma. Então, a gente tem que colocar tudo isso na sua prateleira para entender o que é sintoma de cada coisa e como que vai conduzir esse tratamento juntando tudo isso, tá? Então, beleza. Vocês estão colocando aqui que a maioria tem sintomas o mês inteiro, mas é importante vocês saberem também que tem mulheres com endometriose e adenomiose que são assintomáticas, ou seja, elas não têm nenhum tipo de sintoma. E isso não significa que elas têm uma doença mais controlada, tá? Então, quem tem sintomas, é muito bacana fazer um monitoramento de sintomas. É legal para você, inclusive, saber se esse controle está dando certo ou não. É uma forma de monitorar. A mulher que não tem sintomas, a gente vai realmente monitorando via exame. Porque muitas vezes essa mulher ela vai ter um quadro até mais complicado do que a mulher que tem sintomas. Por quê? Porque se eu tenho sintomas, tudo que eu faço ali fora da linha, digamos assim, o meu corpo ele me alerta. Agora, se eu não tenho sintomas, eu não sei.
não sei se eu fiz alguma coisa que não era legal, eu não recebo esses alertas ali, né? Então acaba sendo muito complicado, tá? Então tem o lado bom e tem o lado ruim. Vocês podem, inclusive, pegar essa mandala aqui, ó, e fazer ela todo mês, dando ali as notas para vocês irem acompanhando como estão os sintomas de vocês. É uma ideia também de fazer esse monitoramento, tá? Beleza. E aí, o que que eu quero explicar hoje aqui para vocês também? Que existe sim um caminho, existe sim uma saída, porque muitas de vocês até já me chamaram em box, algumas já viraram minhas pacientes, e eu fiquei de conversar isso aqui com vocês também hoje, né? Explicar como que é o tratamento, como que é o meu trabalho e tudo mais. E por que que é importante vocês entenderem isso? Porque senão vocês ficam com a ideia de que eu tenho endometriose, a vida com endometriose é assim, vai ser assim para o resto dos dias, entendeu? Algumas até falam assim, vai ser assim até eu entrar na menopausa, porque na menopausa pode ser que os meus sintomas melhorem. E, na verdade, não precisa ser dessa forma. A gente consegue, sim, fazer o controle dos sintomas, a gente consegue monitorar todos os sintomas que eu coloquei aqui para vocês e controlá-los. Mas tem algumas coisas que são importantes para que isso aconteça. A primeira delas é disciplina. Então, como eu comecei aqui o nosso papo falando, quando a gente fala de tratamento, de endometriose, de adenomiose, de mioma, de síndrome do ovário policístico, não é um tratamento fácil. É um tratamento possível, mas é um tratamento que requer disciplina, tá? Disciplina. Disciplina a ponto de encarar o seu estilo de vida como um remédio. Vi, então eu preciso olhar para a minha alimentação como um remédio? Sim. Eu preciso olhar para a atividade física como um remédio? Sim. Por quê? Se você não olhar para essas coisas como um remédio, você vai fazer um dia sim, 3 não, um dia sim, 4 não. Eu tô de férias, eu não vou fazer. E não dá. O remédio não é aquela coisa que você vai lá e faz todo dia? É igual trabalho. Trabalho, a gente vai todo dia. Você gostando, você não gostando, você querendo, você não querendo, você estando cansada, estressada ou não estando, a gente vai lá e faz. Então, a disciplina, ela é super importante. Por quê? Porque ela vai fazer você parar de se sabotar. Não existe essa de, tal dia eu começo, quando eu fizer isso eu começo. Não dá. Então a gente precisa ter esse pré-requisito da disciplina para que as coisas deem certo, tá? A segunda coisa que você precisa entender é liberdade. Quando a gente fala de comer da forma correta, eu não estou falando sobre trabalhar numa dieta extremamente restritiva. Não é aquilo de, Vi, eu não vou mais poder sair com as minhas amigas, eu não vou mais poder ir numa festa de aniversário, eu não vou mais poder comer uma pizza no final de semana com a minha família. Não é sobre isso. Se você acha que a dieta anti-inflamatória é sobre isso, tá totalmente errado, tá? Quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz todo dia. É muito importante você entender que a alimentação, ela vai te libertar, ela não vai te aprisionar. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Até porque, por exemplo, quem me acompanha lá no Instagram, acompanha lá os meus stories, vocês vão me ver comendo sorvete, vocês vão me ver comendo pizza, vocês vão me ver comendo comida japonesa, vocês vão me ver fazendo isso todo dia? Não, não. Mas vocês vão me ver fazendo isso de vez em quando? Sim, porque isso é ter vida social, isso é ter liberdade dentro do seu plano alimentar. E é importante vocês entenderem isso. Quando a gente fala do tratamento da endometriose, da adenomiose, a gente está falando de um tratamento que você vai levar para a vida. Do mesmo jeito que a pessoa que faz o tratamento certo,
ela tem resultados rápidos? Rápido quando, Vi? Por exemplo, no próximo ciclo, geralmente a pessoa já tem muitos sintomas muito melhores. Do mesmo jeito que esse resultado ele vem rápido, ele também vai embora rápido quando você deixa o estilo de vida na gaveta. Então é uma mudança, é estilo de vida, não é estilo uma mudança de estilo para a semana, para o mês, é para a vida. Então é muito importante olhar para isso, tá? E qualidade de vida. O que, que a gente mais busca dentro do tratamento da endometriose e da adenomiose? Qualidade de vida. Por isso que cada pessoa vai ter um tratamento diferente, porque eu preciso entender o que está tirando a qualidade de vida daquela pessoa, qual é o principal objetivo daquela pessoa. Porque senão a gente fica muito amarrado dentro de uma receita de bolo e você muitas vezes não vai ter o resultado que você espera, você vai ficar frustrada e isso não é legal, tá? Então é muito importante a gente olhar para essas questões, para que você controle os seus sintomas e para que você tenha as rédeas da sua própria vida. Então, por exemplo, eu tinha pacientes que não viajavam, porque elas tinham medo de passar mal na viagem e ter que ir para um hospital que elas não conheciam, que elas não sabiam como era o atendimento e tudo mais. Eu tinha paciente, eu já tive pacientes que elas deixaram de trabalhar no CLT porque elas não conseguiam ir trabalhar a maioria dos dias ali do mês. E aí quem é o chefe que vai entender isso? Então, isso não é qualidade de vida. E é isso que a gente busca, né? Dar uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa e para o controle dos sintomas que ela tem hoje, tá? E aí, o que que eu garanto para vocês dentro do tratamento, tá? Eu não vou deixar a pessoa desistir. Então, se você tem hoje disciplina, se você entende que a alimentação é algo que te liberta, não algo que te aprisiona, e se você busca melhorar sua qualidade de vida, qual que é o meu papel como nutricionista? Não deixar você desistir. Vão ter pedras no meio do caminho, vão ter pessoas tentando sabotar o seu processo, vão ter empecilhos, sempre vão. A nossa vida não é aquela vida do Instagram que é tudo perfeito, bonito, não é a vida da blogueira que tem cozinheira, que tem uma pessoa para fazer compra, que tem um personal. Não é. E a gente precisa adaptar o nosso estilo de vida dentro da vida que a gente tem. Isso é muito importante, tá? Então, o que que eu, como nutricionista, tenho que fazer? Eu tenho que ser a guardiã do seu processo. Eu tenho que garantir realmente que você não desista. Esse é o meu papel, tá? E nós vamos trabalhar como, Vi? Como que a gente trabalha dentro desse tratamento? A gente trabalha a raiz do sintoma. Então, eu não trabalho o sono. Eu primeiro preciso entender o que está afetando o seu sono para trabalhar essa raiz. Eu não vou trabalhar o seu intestino, eu tenho que entender o que está afetando o seu intestino para trabalhar essa raiz. Por exemplo, ó, teve uma pessoa que falou assim, ansiedade aqui no chat, não lembro quem foi. Quem puder me colocar aí de novo para mim relembrar. Ansiedade é uma das coisas que pode mudar o intestino, mudar o sono, aumentar a sua inflamação. Então, numa pessoa que é muito ansiosa, para trabalhar vários dos sintomas dela, o que, que eu tenho que trabalhar? Ansiedade. Outro exemplo, se é uma pessoa que tem depressão, né? Ah, Vi, eu tenho diagnóstico também de depressão. Eu faço uso de remédio para depressão. Tem várias coisas que o remédio de depressão ele rouba do nosso organismo. Várias vitaminas, vários minerais, que podem afetar, inclusive, a TPM, afetar a libido, afetar o intestino. Então, entende que muitas vezes a gente tem um sintoma que é igual, mas a gente tem N fatores diferentes. Então, eu preciso entender essa raiz. Eu falei para vocês que 91 pessoas falaram que o que mais incomodam
lá no questionário é a barriga inchada. A barriga inchada, ela tem N raízes. Eu preciso entender qual que é essa raiz para a gente poder trabalhar ela, tá? E, claro, a gente precisa reprogramar os hábitos enraizados e construir um ambiente anti-inflamatório. Gente, não é uma dieta anti-inflamatória, é um ambiente anti-inflamatório. Como assim, Vi? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui de outra paciente minha. Eu tenho uma paciente, tenho várias, mas vou pegar um exemplo de um específico, que ela trabalha em hospital. Gente, se vocês nunca trabalharam em hospital, eu acredito que vocês tenham essa noção. Hospital é um lugar altamente inflamatório. É um lugar que todo mundo chega estressado, as pessoas estão doentes, então elas já chegam desgastadas de alguma forma. É um lugar que você tem que ter muita tranquilidade, muito assim, quase uma espiritualidade acima da média, para você não se envolver com as coisas. Ou seja, o hospital é um ambiente pró-inflamatório. Ele é um ambiente que contribui para uma inflamação. E aí, essa minha paciente, ela fala o seguinte para mim hoje, que eu acho fantástico. Ela fala assim: Vi, antes eu entrava em várias brigas, entre aspas, né, em várias discussões ali no meu trabalho, que não eram minhas. Hoje, eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso porque eu sei que no final do dia as outras pessoas vão embora. Normalmente é a vida que segue para elas e eu vou lá sofrer com os meus sintomas. Então, olha só, construir esse ambiente anti-inflamatório muitas vezes vão ser coisas que você vai realmente construir, né? Você vai realmente ali colocar no seu dia a dia, e outras coisas vão ser modo de encarar as coisas, modo de olhar para as coisas que você não pode mudar naquele momento. Então, é muito importante a gente se blindar, a gente olhar o que que hoje no meu dia a dia me inflama. Ah, é aquela minha colega de trabalho? Ah, é a minha relação com tal pessoa? Ah, é porque eu trabalho em um laboratório e eu mexo muito ali com produto químico? Ah, são os produtos que eu uso na minha pele hoje que também contribuem? Ah, é a questão do meu estresse relacionado a uma coisa que eu estou fazendo, por exemplo, uma construção na minha casa, ou ao meu filho, enfim. O que que inflama hoje? E eu consigo mudar isso? Se eu consigo, ótimo. Se eu não consigo, como que eu vou melhorar para lidar com isso? É muito importante. Essas questões são muito importantes. Eu tenho uma paciente da Bahia que ela fala assim: Vi, o meu maior detox dentro da endometriose nem foi de alimentos, foi de pessoas. E sim, às vezes a gente precisa fazer um detox de pessoas dentro desse processo mesmo, tá? Então é muito importante. Então, dentro dos pilares de tratamento, a gente sempre bate nessas três teclas aqui, tá? E hoje eu vim apresentar também para vocês um novo trabalho que eu estou fazendo no consultório, que é o monitoramento da endometriose. Já conversei com algumas de vocês em inbox, algumas de vocês já estão no monitoramento da endometriose, mas eu vim apresentar aqui para as outras pessoas que eu visei de mostrar esse trabalho, tá? O que, que é o acompanhamento, o monitoramento da endometriose? O monitoramento, ele é um acompanhamento de 6 meses. Ele é um acompanhamento exclusivo para mulheres com endometriose ou adenomiose. Ah, Vi, eu tenho endometriose e mioma, eu tenho adenomiose e mioma, eu tenho endometriose, adenomiose e SOP. Tudo bem, mas tem que ter ou endometriose ou adenomiose, tá? E como que ele funciona? Então, vamos lá. Primeiro, todo mundo que está no monitoramento tem uma consulta individual comigo. Esse encontro, ele tem 1h30, mais ou menos, podendo se estender até 2 horas, depende do caso aí da pessoa, tá? Onde eu vou me aprofundar no caso dessa pessoa, entender tudo sobre ela, realmente se tornar um expert sobre essa pessoa.
E aí, depois desse primeiro encontro, a gente vai ter o nosso primeiro plano de ação. O que é esse plano de ação? Você vai ter um cardápio estratégico para o seu caso. Eu vou analisar os seus exames mais recentes, caso você tenha exames aí dos últimos 6 meses. Se você não tiver esses exames, nós vamos solicitar os exames que são mais necessários para você. E você vai ter um protocolo de suplementação se você tiver necessidade, tá? Uma pergunta que vocês fizeram lá no grupo e que eu quero reafirmar aqui para vocês é: nem toda mulher com endometriose precisa de suplementação. A gente precisa entender essa mulher, o caso dessa mulher, como que é a alimentação dessa mulher, como que está ali essa doença nessa mulher. E isso é muito importante porque o que, que acontece? Muitas vezes eu vejo que vocês tomam N suplementações, igual uma de vocês que conversou hoje comigo à tarde, que tomava 8 suplementos diferentes, mas você nem sabe se precisa, nunca fez um exame, tá só incluindo coisa. E às vezes, gente, a suplementação ela mais atrapalha do que ela ajuda. Suplementar é colocar algo que está faltando. Então, para saber o que está faltando, eu preciso entender o caso. Não existe suplementação sem a pessoa conhecer o caso, saber sobre você e tudo mais, tá? Então, isso tudo a gente vai fazer de forma individual. E aí, o que vem depois? Todo mês nós vamos ter encontros em grupo. Como são esses encontros? São assim como a gente está aqui hoje, só que os encontros vão ser comigo e algumas vezes com convidados, médicos parceiros, fisioterapeutas pélvicos, psicólogos, para que a gente traga para a discussão assuntos que são super pertinentes e importantes. Nesses encontros, vocês vão poder tirar dúvidas, vão poder falar, abrir a câmera, abrir o microfone, para realmente trocar ideias com essas pessoas. Então, por exemplo, eu vou trazer uma sexóloga porque libido é uma coisa que vocês estão trazendo muito ali com dúvidas e requisições no dia a dia. Então, essa profissional ela vai fazer uma apresentação para vocês e vai ficar aberto para essas dúvidas. Então, mensalmente, nós vamos ter esses encontros. Não vou poder comparecer ao encontro ao vivo, Vi, não tem problema. Esses encontros vão ser gravados e você vai poder assistir depois ou reassistir depois, tá? Isso é super tranquilo. Outra coisa que a gente vai ter é, nós vamos trabalhar profundamente a raiz dos problemas com esses convidados. Então, por exemplo, falei aqui sobre a questão da libido, a gente vai chamar uma sexóloga. Falamos sobre a questão emocional, a gente vai chamar um psicólogo. Então, eu vou ficar com os encontros da minha alçada, né? O que sair ali, o que sobressair em relação ao que eu sou expert, eu vou chamar um profissional expert e específico de confiança para vir conversar com vocês sobre isso, tá? Ciclo de estratégias. Tivemos lá a nossa consulta inicial de 2 horas, né? 1h30, 2 horas. Analisei tudo sobre você, já sei quem você é, já sei o seu caso. Mensalmente você vai receber um cardápio individual. Então, você vai ter uma estratégia durante esses 6 meses. Então, são 6 cardápios que você vai receber, tá? Todo mês uma estratégia pensada em você, para você. Suplementações também vão ser revisadas mensalmente ou sempre que forem requisitadas. Então, por exemplo, Vi, hoje eu uso essa suplementação. Aí eu vou analisar a suplementação que você usa hoje, vou ver com você se você vai continuar, se você vai parar, como que a gente vai fazer. E digamos que a sua suplementação vai durar só daqui a 15 dias, né? Só tem mais para 15 dias e acabou. Eu vou revisar essa suplementação com você também quando ela finalizar, quando suas prescrições finalizarem, tá?
Exames vão ser analisados sempre que houver necessidade. Então, por exemplo, fiz lá a solicitação dos seus exames no nosso primeiro encontro. Recebeu esses exames? Já me envia. Eu já vou analisar. Ou então, nossa, Vi, eu tenho um exame aqui que foi feito, o médico solicitou, mas eu ainda não recebi o resultado. Quando receber, já me envia. Então, sempre que você tiver exames novos, a gente vai fazer a análise desses exames e vai fazer ali todos os ajustes necessários referentes a esses exames. Então, por exemplo, seu exame deu anemia, hoje você não tem nenhuma suplementação referente a isso, e sua alimentação não está específica para isso. A gente faz todas as adequações, tá? E mensalmente nós vamos ter um desafio para fazer juntas. Inclusive, eu estou em todos os desafios. Então, todo mês a gente vai ter uma estratégia de desafio diferente. Por que fazer juntas? Porque o grupo ele se fortalece. Um ajuda o outro, um troca experiência, um traz ideia. Então, por exemplo, a gente já tem aqui programado desafio detox, desafio de libido, desafio pré-carnaval. Então, a gente vai ter vários ali desafios diferentes, mas sempre um desafio por mês para a gente realmente ter esse gás da mudança, ter essa consistência, tá? O que mais que a gente vai ter aí no nosso monitoramento da endometriose? Materiais de apoios, e-books, videoaulas. A gente vai ter uma plataforma, tá? Onde vocês vão ter videoaulas explicando sobre ciclo menstrual, sobre ciclo de sementes, sobre mandala lunar. Então, tudo que vocês forem tendo ali de mais dúvidas, eu vou gravando aulas, gerando material e disponibilizando para vocês também, tá? Um guia de alimentos industrializados que vocês podem colocar aí na rotina de vocês sem problemas. Um guia de itens de higiene e beleza, que também vocês podem colocar aí na rotina de vocês. Tira dúvidas do WhatsApp. Vocês vão ter sim uma Nutri na palma da mão. Então, vocês vão ter um número de WhatsApp específico meu para vocês tirarem as dúvidas de vocês no dia a dia, tá? Então, o que, que eu combino? Porque, por exemplo, hoje eu tenho pessoas que tanto são minhas pacientes como estão no monitoramento do mundo todo, de 7 países. Então, o que, que eu combino com elas? Me envia a dúvida no horário que você tiver, porque elas têm fuso horários diferentes e tudo mais. Quando eu tiver um tempinho ali no dia, que eu já separei alguns blocos no meu dia para isso, eu entro no WhatsApp e tiro todas as dúvidas. Então, podem me enviando as dúvidas por lá. Ou seja, não estarão sozinhas ali, né? Vocês sempre terão alguém com quem conversar, para quem tirar dúvidas e tudo mais. E outra coisa importante, tá, gente? Eu gosto muito de trabalho multidisciplinar. Então, muitas vezes eu envio carta para o médico da pessoa, para a fisioterapeuta, para a psicóloga, para o personal, para a gente trocando essas ideias. Porque o tratamento da endometriose é um tratamento multidisciplinar mesmo, tá? E vocês ainda vão ter um clube de vantagens. O que é esse clube de vantagens, Vi? É um clube onde a gente tem cupom de desconto de várias marcas, de suplementos, de alimentação, de consultoria de personal trainer, de tudo que a gente realmente utiliza e que a gente pode colocar aí no nosso dia a dia, tá? E claro que as pessoas que estavam na jornada Ciclos em Paz, que entrarem no monitoramento da endometriose, elas vão ganhar 30 dias de acompanhamento online com a minha personal. Então, olha, isso daqui, gente, vocês não têm noção da validade que é isso aqui, do tanto que eu tive que chavecar a mulher para poder conseguir isso, não, hein? Então, vocês vão já estar incluso esses 30 dias. Ah, Vi, eu não faço atividade física hoje, estou zero de atividade física. Você pode começar esse bônus na hora que você quiser. Não necessariamente você precisa começar agora. Então, por exemplo, Vi, eu quero começar daqui a 15 dias, eu quero começar daqui a 20 dias. Não tem problema. Se organiza
para você ativar esse seu presente especial, tá? Mas é importante que você saiba que não necessariamente você precisa estar numa academia. Ela pode adaptar os exercícios para você fazer em casa. É tudo dentro da sua realidade. Tanto da realidade em relação a estar ou não em um local para exercícios, como da realidade do seu corpo hoje. Então, por exemplo, eu sinto muitas dores, eu não consigo fazer todos os exercícios. No período menstrual não consigo fazer. É justamente por isso que ela vai acompanhar individualmente. São 30 dias de personal mesmo, individual, tá? Então, é muito importante você entender isso. E esse bônus aqui, ó, nunca mais se repetirá, porque realmente assim é uma coisa que eu estou pagando para ela, né? E eu tive que convencer muito ela a fazer, porque é um volume mais alto mesmo, e ela dá um suporte que é maravilhoso, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, Vi, quanto que eu vou pagar por tudo isso, né? Que foi a pergunta que eu mais recebi no meu inbox aí durante a jornada. Ou essa é a primeira turma do monitoramento da endometriose e justamente por isso ela está com um preço diferenciado, tá? Então, o investimento hoje são 10 parcelas de R$ 99,70, ou seja, precinho mesmo, ou 997 à vista, tá? Não tenho como pagar essas parcelas agora. Ou, quero saber outros tipos de parcelamento. Me chama que a gente vai conversar. Eu já conversei com algumas de vocês em box, as meninas que já entraram no monitoramento já conversaram direto comigo. Então, na dúvida, estou em dúvida se é para mim, se é esse o meu caminho mesmo. Quero ver outras formas de pagamento. Não tem problema. Coloquei aqui no chat o link que vai para a página, tá? De inscrição. Entrem na página. Depois aqui conversem comigo no WhatsApp que está nessa página. E aí a gente vê o que mais se encaixa para você, tá bom? Mas eu quero muito ver vocês no monitoramento. Como eu falei para vocês, esse é um produto, um serviço que eu não tinha. Eu criei para essa turma do Jornada, né, do Ciclos em Paz, porque vocês me ajudaram a construir, realmente para que ninguém consiga ficar de fora. Mas é importante que eu fale para vocês que eu já não tenho todas as vagas, né? Algumas das meninas já se adiantaram e entraram. Camila, Patrícia, Ana Luísa. Mas eu também não consigo colocar todo mundo. Por que eu não consigo? Vocês devem ter visto lá no grupo que a gente tem mais de 400 pessoas, né? E aí a gente vai disponibilizar a gravação também dessa imersão e eu não consigo colocar todo mundo na minha agenda. Como a gente tem ali uma consulta inicial, é um monitoramento bem de pertinho, eu não consigo ter todo mundo. Então é importante vocês conversarem comigo para tomarem essa decisão o quanto antes, tá? Érica, para tentantes, super pode entrar no monitoramento, desde que tenha ou endometriose ou adenomiose, tá? É só uma consulta dentro do monitoramento. Depois, a gente tem um check-in mensal, que é eu entro em contato com você para fazer todas aquelas adequações, tanto de cardápio como de suplementação, mas a gente não tem consulta, tá? Se você tem interesse em ter um acompanhamento com mais consultas, me chama lá no inbox que eu te apresento o meu método. Mas no monitoramento, a gente só tem uma consulta inicial e o resto são check-ins mensais, tá? Beleza? Então, olha só, eu quero muito que você entenda que você merece cuidar de você. E não é que você merece cuidar de você porque você tem uma doença, porque hoje te falta ali saúde 100%, mas porque você está viva. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes,
Eu não quero que a vida delas se resuma à endometriose, à adenomiose, à síndrome do ovário policístico, ao mioma. Não é sobre isso. Nós somos muito mais do que uma doença. Nós podemos sim falar sobre as doenças. Nós podemos sim entender mais sobre as doenças. Mas a doença, ela não pode tirar a Vanessa, a Érica, a Gabriela, a Regina de quem ela é. Vocês são vocês. E é isso que tem que estar acima de tudo, tá bom? Quero agradecer a todas que participaram da jornada. Foi muito legal. Recebi muito depoimento bacana do quanto já ajudou. E eu fiquei muito feliz com isso. E realmente eu espero muitas de vocês lá no monitoramento. E claro, quem quiser outro tipo de acompanhamento, quem tiver dúvida, pode me chamar no inbox depois, tá?